Ih, rapaz, o Flamengo quer montar uma seleção e os antes já estão malucos. Os caras já estão chorando aí na internet e na mídia social. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, nessa notícia que saiu do Paquetá no Flamengo e os antes já pedindo até aí uma regulamentação das finanças, porque não tem como mais competir com o time do Flamengo. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito sobre isso? Os caras desesperados com o Paquetá no Flamengo e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês hypem aqui o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal para não perder nenhuma informação do time do Mengão. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Paquetá quer vir para o Flamengo quer que o Paquetá venha. O West Ham vai se comportar em relação a esta informação, a estas duas informações, e a informação de que ele tem uma proposta do Tottenham que o Paquetá não quer aceitar. E o Tottenham, pensando Tottenham em Flamengo, e claro, nos objetivos esportivos tem o financeiro, mas os objetivos esportivos do jogador em ano de Copa do Mundo. O Flamengo é o melhor destino para o Paquetá nesse momento. O Tottenham vive um momento conturbado, inclusive com o clima nos bastidores ali, né? Tá questões ali que não estão... O ambiente não está muito legal. O próprio capitão do time, Christian Romero, fazendo críticas à direção. Hoje é o 14º colocado da Premier League, mas é um time relevante no campeonato inglês. O Flamengo é um melhor destino para o Paquetá nesse momento? Eu acho que pode ser, porque assim, você vai estar feliz. O melhor destino você vai estar bem. Então, se ele vai voltar para o Rio de Janeiro, ele gosta do Rio de Janeiro, ele gosta do Flamengo, ele vai ter um bom ambiente. Você vai pensar, o Flamengo quer ter 22 titulares, mas o Paquetá, em tese, é o que disputa a posição com a Arrascaeta, mas ele pode jogar junto com a Arrascaeta. Como o Carrascal disputa a posição com a Arrascaeta e joga junto com a Arrascaeta. O Paquetá é um coringa, ele pode jogar de segundo volante, dependendo do jogo, ele pode jogar pela direita, vindo por dentro para abrir o corredor pelo lateral, ele pode jogar pelo lado esquerdo, ele pode jogar na função do Arrascaeta, ele foi até falso centroavante no Flamengo. Então, o Paquetá é uma extraordinária contratação. Claro, como disse o Rodrigo, você só vai esperar para saber o que vai acontecer no final do ano, mas a contratação é gigantesca. A gente está abismado com a quantidade de dinheiro que se está gastando. Não é o Flamengo. O Flamengo tem recurso para fazer isso. É o Flamengo, é o Cruzeiro, é o Palmeiras do ano passado com o Vitor Roque. A gente está vendo como os valores subiram. E isso assusta muita gente. Mas o Flamengo tem lastro para fazer esse tipo de contratação. Não é esse o problema. É uma extraordinária contratação do ponto de vista técnico. E é uma contratação do tipo que coloca o Flamengo numa posição de... Até ouvi gente de quem trabalha perto do Paquetá. O Flamengo quer ser campeão do mundo. O Flamengo quer ser campeão brasileiro, o Flamengo quer ser campeão da Libertadores, o Flamengo quer ser campeão do mundo. Se você projetar a capacidade econômica que o Flamengo tem para contratar um jogador de Premier League por ano, entre aspas, né? Porque o Danilo é um jogador de Premier League. O Alexandre é um jogador de Champions League. O Paquetá é um jogador de Premier League. E você vai montando um elenco europeu. E no ano passado, ele não ganhou o Mundial por causa do Safonov, o goleiro do Paris Saint-Germain, ou por causa dos pênaltis perdidos. Então bateu na trave de ganhar o Mundial. E pode ganhar o Mundial no final desse ano, no final do ano que vem. Passa a ser uma questão de tempo pela capacidade de investimento que o Flamengo possui. E quando você olha e você ouve o que o BAP fala desde 2019, o que o BAP projeta é ter um Flamengo hegemônico nesse sentido e ser um clube mundial. Só que são duas realidades diferentes. O Flamengo pode ganhar o Mundial de Clubes e vai ter uma relevância extraordinária no nosso mercado, indiscutivelmente, vai crescer muito mais ainda. Por outro lado, o Flamengo vai crescer mais ainda se o Campeonato Brasileiro conseguir crescer, né? Mas são duas... Isso dá um debate muito mais longo. E aí, pessoal, vocês acham que o Flamengo já está pensando nesse Super Mundial de Clubes? Tá querendo essa hegemonia, já tá conseguindo, né, no Brasil. Mas vocês acham que o Flamengo tá, sim, buscando esse Mundial de Clubes? Qual a sua opinião, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui que o VSR também apurou aí essa informação e é verídica, hein? Vamos dar uma olhadinha em tudo que ele falou aqui. Eu fui buscar informação também, mesmo estando de férias, mandei uma mensagem aqui, outra ali. E aí, conversando com pessoas próximas ao Paquetá, tivemos a confirmação do que diz o Fabrício Romano, que no que depender do Paquetá, o Paquetá tem um princípio de entendimento com o Flamengo, mas aí
duas informações que eu consegui apurar. A primeira é que o Paquetá não vai fazer aquele comportamento que normalmente alguns jogadores fazem para criar um clima ruim para querer sair. O Paquetá não vai fazer isso. Com quem eu conversei lá, o Paquetá gosta do West Ham, o Paquetá entende que tem uma bonita carreira no West Ham, então o entendimento do Paquetá é que ele não vai forçar, ele não vai ter atitudes pouco profissionais ou vai ficar criando um clima para forçar a saída. Que ele quer sair do West Ham, ele quer principalmente voltar para o Flamengo. O entendimento é que o Paquetá ficou muito machucado com esses 2 anos de investigação. O Paquetá ficou muito sofrido, muito doído com isso. Foram 2 anos de investigação, com ele correndo o risco de ser banido do futebol e, pro fim, ele ser absolvido de tudo e, por fim, entenderem que a Federação Inglesa, que foi quem começou essa investigação, nunca construiu um caso sólido contra ele. Então, o Paquetá foi totalmente absolvido e perdeu as oportunidades que teria que ter. E isso machucou demais o Paquetá, mesmo o caso já tendo passado, mesmo essa preocupação já tendo ficado para trás, o Paquetá ainda se sente muito machucado por esses 2 anos aí muito difíceis, por conta dessa denúncia, por conta dessa investigação que virou denúncia, que virou um processo e que no fim ele foi absolvido. Então tem um entendimento dentro das pessoas próximas e do Paquetá é que uma volta ao Flamengo seria reencontrar a felicidade. Mas isso não quer dizer que o Paquetá vai criar um clima ruim, vai faltar treino, vai ficar fazendo corpo mole, vai ficar perturbando lá para sair. Que para isso, para o negócio acontecer, precisa o Flamengo entrar em entendimento com o West Ham. E aí é a parte difícil. O Paquetá tem contrato com o West Ham até junho, o meio de 2027. Meio de 2027. Então o Paquetá ainda tem 1 ano e meio de contrato com o West Ham. Ainda tem uma opção para renovar até 28. Então, assim, não é fácil tirar o Paquetá do West Ham. Segundo o Fabrício Romano, o West Ham não quer liberar o Paquetá em janeiro, porque vê o Paquetá um cara importante para o time está brigando contra o rebaixamento e ele não quer liberar o Paquetá em janeiro. Para liberar o Paquetá em janeiro, o Flamengo teria que fazer um esforço muito grande. E o esforço muito grande, já pelo que a gente entende de negociação, é estar na casa ali de 40 milhões de euros. Mais ou menos 40 milhões de euros. E aí a gente não sabe como seria a composição de pagamento, se envolveria jogador, se seria tudo em dinheiro, como é que seria, mas o que se pensa, o que se fala é que o Flamengo teria que gastar entre mais de 35 até 40 milhões de euros. E aí, pessoal, vocês gastariam 40 milhões de euros aí para trazer o Paquetá aí pro time do Flamengo? Né? Na sua opinião, será que vale o investimento ou não? O que é que vocês acham, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui também no que o Mauro falou a respeito dessa contratação do Paquetá para o time do Flamengo. O Flamengo não nega, tá? No sábado eu perguntei a 2 fontes do Flamengo sobre o Breno Bidon, que estava sendo super especulado. As 2 foram veementes, falaram, não tem nada sobre esse rapaz, não tem proposta, nem estamos planejando fazer proposta por ele. Pode ser que faça numa outra janela, nesse momento não tem. E hoje nenhum dos 2 negou. Falei com os 2 aqui, antes de começar aqui a nossa live, a gente não comenta e tal. Vocês não estão negando porque, de fato, existe um interesse. Agora tem que negociar com os ingleses. E resta saber se eles vão liberar agora, porque o jogador vai fazer falta, né, no elenco deles. Eles estão tentando escapar do rebaixamento. A situação é muito ruim. Eles sofreram uma derrota para o Wolverhampton, que é o Lanterna, não tinha vencido ninguém, só ganhou do West Ham. E depois eles perderam para o Nottingham Forest, isso agora, no começo do ano já. Um jogo que era confronto direto do último, entre os que não estão na zona do rebaixamento, e o West Ham abriu na zona do rebaixamento. Lá caem 3 times. Estão caindo o West Ham, Burnley e o Wolverhampton. Então, a situação do time é muito difícil. Resta saber se vão liberar o jogador agora ou vão querer contar com ele até o meio do ano para tentar escapar e depois negociar. Mas
o Flamengo, pelo jeito, vai tentar trazê-lo o quanto antes. Não é a posição mais carente do elenco, né? Talvez eles vejam como uma oportunidade. Ele tem 28 anos, não é um jogador velho, né? É um jogador um pouquinho acima daquela meta de 25, 26. E é um jogador que deve ir à Copa do Mundo, pode ir à Copa do Mundo, jogador de seleção. E é rubro-negro, quer voltar para o Flamengo, talvez. Tudo isso conspire a favor de uma tentativa de contratação do jogador, mas o Flamengo parece não, está tentando trazer outro. Isso aí está bem claro já. Pessoal, em questão de idade aí não tem o que reclamar, né? O Paquetá tá numa idade muito boa, por mais que ele não seja naquela faixa dos 25 anos que os caras do Flamengo estão querendo, mas é um jogador experiente, é um jogador que ainda tem lenha para queimar e, querendo ou não, tem um futebol absurdo. Pode ser que não esteja feliz no West Ham por tudo que aconteceu, pelo que o VSR falou, mas é um cara que pode sim somar ao time do Flamengo ainda, né, com o futebol que ele tem. Vamos dar continuidade aqui, trazer mais um trecho aqui da informação do Paquetá no Flamengo. E tem uma bomba divulgada pelo Fabrício Romano, jornalista italiano que segue aí o mercado da bola, que é o acerto do Flamengo, atenção, com Lucas Paquetá, de 28 anos de idade. Bom, não preciso muito falar aqui sobre as valências do Lucas Paquetá, né? Jogador que foi revelado pelo próprio Flamengo, canhoto, jogador de seleção brasileira, né? E depende agora do West Ham aceitar a proposta do Flamengo para que Lucas Paquetá retorne à sua casa. Vale lembrar que o Tottenham Hotspur da Inglaterra havia feito uma sondagem em relação ao Paquetá e ele tinha deixado claro que o objetivo era retornar ao futebol brasileiro. Paquetá que passou aí por um problema, né, envolvendo uma investigação e ele foi absolvido da questão de apostas na Inglaterra por cartões amarelos, né, o que representou um prejuízo muito grande, inclusive para a carreira do Lucas Paquetá, né? Ele acabou ficando um tempo sob essa acusação, sob investigação, e depois, inclusive, ele teve uma proposta, antes da eclosão desse caso, uma proposta do Manchester City, ia jogar pelo time do Guardiola, uma proposta que passava a casa dos 70 milhões de libras, e aí isso evidentemente acabou não acontecendo por causa dessa investigação da FA, a Football Association, que é uma espécie de CBF da Inglaterra, né? Então essa notícia é uma bomba, porque o Paquetá chegaria no Flamengo, evidentemente, para ser titular do time do Felipe Luiz. Não é uma reserva para o Arrascaeta, chegaria para ser um titular da equipe rubro-negra, né? Então fica aí a grande expectativa em relação ao acerto que já existe do Flamengo com o Lucas Paquetá, notícia urgente. E aí, claro, a questão muito difícil é o acerto com o West Ham. Agora, quando o jogador quer, não tem muito jeito de segurar, né? E a gente tem que lembrar aqui que o West Ham é hoje um time que está na zona do rebaixamento do campeonato inglês, né? Então fica uma situação ali bastante complicada para o West Ham ter poder de barganha para segurar o Lucas Paquetá, né? A família toda dele é brasileira e tem 2 filhos e tal, aquela coisa toda, então ele tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro, até para ficar mais perto da seleção brasileira. Vale sempre ressaltar isso. O jogador tem como fetiche disputar a Copa do Mundo, vestir a camisa da seleção brasileira. Isso aí é inegável, né? Isso aí é dado do problema. Então, assim, é muito difícil você tirar da cabeça do jogador, você não vai servir a seleção brasileira. Isso não acontece. Então é evidente que o Lucas Paquetá é um jogador que mira a disputa da Copa do Mundo, que será nesse ano, nos Estados Unidos, México e Canadá, e não tem muito jeito de tirar isso da cabeça dele. É um jogador selecionável, evidentemente, eu acho. Pois é, pessoal, o jogador tá querendo vir pro Brasil, já tá acertado com o Flamengo, falta só o West Ham liberar o jogador, né, pelas informações. Fabrício Romano é um cara que tem um leque muito grande e autoridade para falar sobre o assunto, né? Eles que cravou aí, é famoso por cravar aí a saída do Cristiano Ronaldo a primeira vez, a saída do Messi do Barcelona, ele que cravou. Então de lá para cá ele vem pegando só fontes confiáveis, querendo ou não, os caras meio que parece que confiam muito nele, passam muita informação verídica para ele
poucas vezes você vê o Fabrício Romano errando uma contratação e para falar uma dessa, o Fabrício Romano não ia dar uma furada dessa. Eu acredito que se caso ele não vier para o time do Flamengo, é por conta do West Ham, mas se o Fabrício Romano já falou que o Flamengo já está acertado com o jogador, tá tudo ok, o jogador deu ok, né? O staff do jogador deu ok ali para fazer as negociações, é porque o jogador realmente quer voltar para o Brasil. E outra, depois de tudo que aconteceu, ele permaneceu no campeonato, os caras não fizeram nada, não teve uma compensação, né? Perdeu uma ida para o Manchester City, né? Que é um timaço, querendo ou não, na Inglaterra, então, na Europa, né? Então, fica um pouco mais difícil ele querer permanecer no West Ham, né? Se a gente vê. E falta sim o Paquetá voltar a ser feliz novamente, e esse lugar é o Flamengo, já que ele quer se tornar ídolo do time do Flamengo. O momento é agora, o Flamengo está no ápice, está buscando tudo, e quem sabe o Flamengo também conte com ele para ser campeão mundial, né? Assim que eu falo, quem sabe é ele vir pro time do Flamengo, porque querendo ou não, o Flamengo tá sim, né? Se você for ver direitinho, o Flamengo tá montando um time para competir aí mundialmente com esses clubes, né? Nesse Super Mundial de Clube e nesses intercontinentais. Mas e aí, o que é que vocês acharam aí dessa informação? O que é que vocês acham? O que é que vocês esperam? Ficaram interessados? Gostaram da ideia? Pagariam esses 35 a 40 milhões de euros aí pelo Paquetá? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!